Alô, amigos! Estamos de volta com o que é o Espiritismo, sempre com a presença marcante de Orson Carrara. Que satisfação, Sidney, essa oportunidade de pensarmos com tantos desdobramentos para tentar responder, afinal, o que é o Espiritismo. Orson, uma pergunta que me é feita com muita constância nos programas de que participo é a respeito da aproximação de uma pessoa a um centro espírita com uma perturbação, com uma dúvida, com um problema qualquer. E a primeira coisa que o dirigente fala para essa pessoa de que o problema dela é mediunidade. Eu gostaria que você discorresse assim, em respostas curtas. Eu vou fazer várias perguntinhas para você. Sim. Primeiro, Orson, mediunidade é doença? Não, mediunidade não é doença. Mediunidade é uma faculdade inerente a todo ser humano. Apresenta-se em diversos graus, mas é uma faculdade humana. A mediunidade, ela tem um ascendente físico? Ela tem algum órgão dentro do nosso corpo que nós já nascemos com esse órgão mais ou menos desenvolvido? A mediunidade é uma faculdade orgânica, ela está inserida no próprio organismo, é uma capacidade que o espírito traz consigo organicamente. E que dizer desses dirigentes que a pessoa bate no centro espírita, ele já vai dizendo assim, você é médium? É uma afirmação temerária, porque numa conversa rápida, nós não podemos fazer uma afirmação dessa, porque aquela perturbação que a pessoa está passando pode ser um desequilíbrio nervoso, pode ser uma angústia, pode ser uma preocupação ou até uma enfermidade, não necessariamente uma mediunidade. Então, é uma afirmação que precisa ser feita com muita prudência. Só observação cotidiana, longa, atenta, dará essa informação com segurança. Em Bauru, nós temos um trabalho que inclui um curso de 1 ano teórico, e depois de mais 1 ano tratando do aspecto mais prático da doutrina, particularmente do Livro dos Médiuns, e até com alguns testes para se identificar o grau de sensibilidade do candidato à mediunidade. E muitos chegam ao final do curso com intenção até de participar de uma reunião mediúnica, mas não são propriamente o que chamaríamos de médiuns tarefeiros ou pessoas dotadas de mediunidade ostensiva. Eu queria que você falasse um pouco a esse respeito e depois, logo a seguir, eu tenho um outro questionamento. Pois é muito saudável que as instituições espíritas adotem algum critério ou estabeleçam, como você disse aí, ainda que entre aspas, um teste de averiguação da capacidade perceptiva da pessoa, da percepção que a pessoa tem do mundo espiritual, dos fluidos, do ambiente, etc. e tal. Isso é muito saudável porque você vai acompanhar a pessoa nas suas vindas, nas conversas, para, entre aspas, testar mesmo se a pessoa tem uma capacidade de médiuns ostensivos. Porque às vezes não são médiuns, são percepções. Eu, particularmente, não sou um médium, como o termo é conhecido. Eu não psicografo, eu não tenho psicofonia, tenho uma intuição, mas não tenho uma mediunidade de praticar a mediunidade numa mesa mediúnica, digamos assim. Então, muitas pessoas se encontram nessa situação. A gente tem percepções gerais, mas não é uma mediunidade específica que você vai trabalhar nela. Então, os dirigentes têm que ter bastante prudência no acompanhamento, porque muitos distúrbios psicológicos são confundidos com mediunidade. Então, é preciso ter muita experiência, tato com a questão, para perceber o que se trata de um distúrbio psicológico ocasionado por traumas, por medos, por inseguranças variadas, por lembranças amargas, para diferenciar isso da mediunidade, que é a percepção do mundo espiritual e a sensação de um espírito que o médium está sentindo. 2 questões numa só.
Deduz-se, então, que, vamos dizer, a faculdade mediúnica tem, assim, algumas gradações. Então, o primeiro questionamento. Existe desenvolvimento da mediunidade ou nós simplesmente devemos exercitá-la? Se lembrarmos de Chico Xavier, ele não tinha por que desenvolver a mediunidade, mas precisou exercitar-se. Quando teve o primeiro contato com Emmanuel, ele tinha um pacote assim de mensagens que ele perguntou para Emmanuel: o que eu faço com esses papéis aqui que eu psicografei até agora? Isso por volta de 1931. O Emmanuel falou: joga fora, põe fogo nisso aí. Então ele passou um certo tempo se preparando, se exercitando, e depois, com o contato com espíritos de alta envergadura, principalmente Emmanuel, ele teve, vamos dizer assim, uma rememoração das suas ideias, da sua cultura que ele já trazia, e um efetivo exercício da mediunidade, não propriamente um desenvolvimento. Você concorda com essa ideia, Orson? Sim, veja bem, há gradações da mediunidade, sem dúvida nenhuma, né? Porque alguns têm uma percepção maior, outros têm uma percepção menor, e mesmo dentro de uma mesma faculdade, por exemplo, de psicografia, digamos, ou de psicofonia, que seja, algumas pessoas têm uma especificidade para receber mensagens de teor doutrinário, de teor educativo, outros de mensagens mais de espíritos familiares. Então, tem gradações de percepção. Alguns veem os espíritos, ouvem os espíritos, outros usam a fala para se comunicar. Então, é muito variável isso. Mas, realmente, a palavra desenvolvimento da mediunidade, que é uma palavra bastante usual, bastante usada, em outros termos, significa um exercício da faculdade. Quer dizer, a pessoa apresenta, então, a faculdade da psicografia. É muito saudável que ela exercite, até para acostumar com o fenômeno. Como você disse, o Chico rasgou, jogou fora todos aqueles manuscritos. Assim aconteceu com o Divaldo também, Joana de Anjos mandou ele jogar tudo fora, né? Então, esse exercício capacita o médico para ampliar a sua percepção. E isso não é só da psicografia. Na psicofonia também existe um exercício. Nós mesmos, Sidney, que somos palestrantes, nós exercitamos a arte de falar em público, exercitando também a intuição, a percepção de público. Ora, nós amadurecemos em qualquer atividade, nós adquirimos experiência em qualquer atividade, seja ela profissional, seja pessoal, mesmo para dirigir um veículo, com um exercício constante daquela atividade. Então, não é diferente com a mediunidade. Se você pegar médiuns consagrados, médiuns experientes que estão aí com a idade avançada, são idosos hoje, e nós temos vários casos no nosso país, são médiuns experimentados, quer dizer, médiuns que adquiriram maturidade, segurança, experiência com o exercício. O exercício é algo necessário, porque você vai ampliando a percepção e se assegurando das próprias defesas, dos próprios, digamos, entre aspas, próprios macetes para exercer com segurança e fidelidade e também responsabilidade. Eu concordo com a ideia do exercício. Orson, foi o Espiritismo que criou a mediunidade? Não, em absoluto. A mediunidade não é invenção do Espiritismo, não é exclusividade, não é patrimônio, não é monopólio. A mediunidade é uma faculdade humana. Desde que existem criaturas humanas neste planeta, existe a mediunidade. E ela se manifestou de forma rudimentar em todas as épocas, em todos os segmentos, em todas as crenças, em todos os grupamentos sociais. É uma faculdade humana, que antes era confundida com feitiçaria, era confundida com coisas extras sobrenaturais. Com o advento do Espiritismo, esta faculdade foi estudada e didaticamente teorizada para que pudéssemos compreender o que é a mediunidade, qual a sua finalidade, para que serve, para que veio, para que existe, e ao mesmo tempo a variedade dessa faculdade que é extraordinária, é imensa.
e tem uma finalidade: educar os homens, tornar-se meio de comunicação e atrair, despertar os bons sentimentos. Porque a mediunidade é uma ferramenta de auxílio ao próximo, não é uma profissão, mas também não é invenção do espiritismo, uma faculdade humana. Tanto que, Sidney, nós temos médiuns em todos os segmentos religiosos, ainda que com outros nomes. Por exemplo, nós temos padres inspiradíssimos nos seus sermões, nós temos pastores inspiradíssimos, conduzidos por benfeitores espirituais, e que nos ensinam a compreender esse papel. Eu tenho um amigo que ele é da Assembleia de Deus, e eu tenho um certo contato com ele regularmente, e ele sabe que eu faço palestras, e ele me pergunta: como é que é? Eles te convidam? Eles me convidam, né? E eu expliquei como é, como é que funciona. E eu perguntei: e vocês lá na igreja, como é que é? Como é que vem palestrante lá? Ele falou: não tem palestra lá? Ele falou: tem. Eu falei: como é que é? Então, a gente vai no culto, a gente não sabe quem vai falar. E na linguagem dele, ele falando assim, a gente não sabe quem vai fazer o sermão naquele dia. E em determinado momento, desce o Espírito Santo em alguém do público e faz a palestra. Olha que coisa magnífica, que coisa fantástica a mediunidade se apresentando. Eu ia até, desculpe interrompê-lo, a minha pergunta seguinte seria exatamente essa. A gente se utiliza, às vezes, de uma expressão na base da brincadeira, uma expressão vulgar, que baixou o santo no indivíduo lá. Quer dizer, então, que o santo baixa em outros centros também, Orson? Pois é. Essa expressão baixar o santo ou baixar o espírito é uma expressão popular, é uma expressão aí da cultura popular, utilizada em outras crenças, né? Porque no centro espírita não baixa espírito nenhum, né? É uma questão de sintonia. Nós, inclusive, não adotamos esse linguajar de baixar espírito. Mas os espíritos se manifestam em todos os lugares. Os espíritos estão em toda parte, em todas as crenças, em todos os templos, em todos os estabelecimentos, convivem conosco diariamente, nos influenciam, somos influenciados e influenciamos, quer dizer, é uma troca permanente, né? Então, nesse exemplo que eu citei aí, que o Espírito baixou lá, o Espírito Santo baixou a pessoa que fez a palestra, quer dizer, é um espírito bondoso, vinculado àquele grupo, que se utilizou de um médium do grupo para dar a sua manifestação. Não importa que usem o termo o Espírito Santo baixou, isso é indiferente, secundário, né? Orson, realmente esse assunto é palpitante. É palpitante. Eu me lembro, Orson, de um programa anterior em que eu lhe indaguei quais as obras que você indicaria para que a pessoa se aperfeiçoasse, se iniciasse e depois se desenvolvesse no aprendizado da doutrina espírita. Eu me lembro que você citou uma obra que eu acabei de reler, inclusive algumas questões que fizemos nos programas anteriores, eu as tirei de lá, a obra O que é o Espiritismo. Em dado momento, nesse pequeno volume, que a gente recomenda que todas as pessoas leiam, né? Que é um resumo bem interessante, bem acessível, né? Embora no linguajar ainda do século XIX, a gente dá para entender facilmente. Mas ali, em dado momento, Allan Kardec afirma que nós não somos médiuns, nós estamos médiuns. Que a mediunidade pode ou não se manifestar. Ela diria, Kardec, é o que eu entendi que ele disse ali, eu quero que você confirme ou não, Kardec estaria dizendo que a mediunidade é algo ciclotímico, que às vezes acontece, às vezes pode até deixar de acontecer, até com o chamado médium ostensivo. É isso, Orson? Sim, perfeitamente, até porque a faculdade mediúnica, embora ela exista latente em todos nós, e se apresenta de maneira tão variada, muito variada, né? Ela pode até ser suspensa em virtude de vários fatores, né? E nós devemos considerar também que, embora todos sejamos mais ou menos médiums,
tem pessoas que não têm tarefas com a mediunidade. Tem pessoas que têm tarefas específicas em outros segmentos da sociedade, não necessariamente religiosos. Você imagine, por exemplo, um cientista que se dispõe à pesquisa de vacinas ou grandes missionários das artes, da medicina, das ciências variadas. São criaturas que às vezes renunciam à própria vida, renunciam, vivem trancados em laboratórios, fazendo pesquisas. Eles estão amparados também, são amparados, mas não tem tarefa específica com a mediunidade. Existem situações em que o nosso compromisso é outro. Então, a depender da circunstância, da necessidade do programa reencarnatório, a mediunidade pode não se apresentar ou até ser suspensa por mau uso da mediunidade, também pode acontecer. Os espíritos se afastam e bloqueiam essa faculdade, porque a pessoa poderia afundar num abismo, num deslize moral muito maior do que aquele que já está, né? Então, são várias circunstâncias que existem. Orson, eu noto que algumas pessoas, até com uma certa sensibilidade, mas elas, como você disse, não é o ramo delas. Sim. Elas têm sensibilidade, mas não se predispõem a frequentar uma reunião mediúnica. Isso. E nem por isso deixam de ser úteis, importantes, tanto para o movimento espírita como para a própria humanidade. Você deu exemplos aí e nós encontramos toda hora cientistas até, vamos dizer assim, não muito brilhantes, que de repente trazem invenções maravilhosas, e nós sabemos que a espiritualidade nos traz ideias de outros planos. Basta ver que às vezes surgem descobertas simultaneamente em várias partes do mundo, né? É sinal que os espíritos estão trazendo essas informações. E seria muita pretensão nossa de espíritas imaginar que somente no centro espírita houvessem essas informações, essas manifestações espontâneas. Sim, mas a minha pergunta agora, Orson, é a seguinte: a pessoa que tem uma certa sensibilidade e acaba se afastando não do centro espírita, mas da reunião mediúnica, ela é castigada por isso? De forma nenhuma, não existe nenhum tipo de castigo na economia divina. Enquanto você elaborava a sua pergunta, se referindo aos cientistas, eu estava me lembrando que eu conheço vários espíritas, e não só espíritas, conheço lideranças religiosas expressivas que ocupam, por exemplo, presidência de APAES, presidência de Lions, presidenta de Rotaries, presidentes de asilos, de orfanatos, e se dedicam com tanto amor a essas atividades que enobrece a condição humana. Embora tenham alguma sensibilidade, não participam de instituições religiosas ou não participam da reunião mediúnica, no entanto, dedicam a sua vida ao semelhante, ao amor ao próximo, de outra forma, não necessariamente em forma religiosa. Mas, respondendo a sua pergunta, né, quando a pessoa se afasta da reunião mediúnica, ela é castigada? De forma nenhuma, não existe castigo. Vai depender muito do compromisso, da sintonia que a pessoa tem com a própria consciência. É a sua consciência que vai ditar o bem-estar, a paz interior ou o remorso, o arrependimento, o mal-estar que a pessoa vai sentir, em virtude do compromisso assumido. E a consciência vai dizer se o compromisso foi assumido ou se foi apenas mais uma experiência. Mesmo porque você pode exercer a mediunidade em qualquer momento, em qualquer atividade. Exatamente. Direcionada para o bem. Orson, nosso tempo está curto, mas eu tenho mais 3 perguntas. Se você pudesse abreviar a resposta, eu agradeço. Bem rapidinho. Isso. Uma delas é a seguinte: quando a pessoa tem a sensibilidade mediúnica, ela se afasta, mas você já disse que não há nenhum castigo. Mas, no caso, por exemplo, nós já falamos disso num programa anterior. No caso da mediunidade de cura, ainda nessa madrugada eu estava lendo um trecho do Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta: as pessoas têm efetivamente o poder da cura?
E Kardec responde, os espíritos respondem magistralmente com o poder magnético, mas condicionam a boa vontade, a boa intenção do médium de cura. E nós sabemos que, às vezes, a cura acontece até com médiums não, vamos dizer assim, primores na área moral, na área ética. Como se explica isso? Isso se vê pelo mérito da pessoa curada. Porque os espíritos não ficam preocupados se o médium é moralizado ou não. Eles utilizam da mediunidade, mas ou o próprio magnetismo do médium, que com boa vontade, com amor ao próximo, procuram auxiliar. Mas a cura acontece não é pela qualidade do médium, e sim pelo mérito da pessoa assistida. Outra coisa, Orson, é a respeito do médium em si. O grupamento mediúnico deve fazer só mediunidade ou deve integrar-se à casa espírita? Deve integrar-se completamente à casa espírita. O nosso compromisso com o espiritismo não é apenas com a tarefa mediúnica. O nosso compromisso com o espiritismo é com a doutrina espírita no seu todo. Então, o médium que vai apenas à reunião mediúnica, ele está equivocado, porque ele precisa integrar-se à casa, conhecer a casa, difundir a casa, envolver-se com a casa que também precisa dele em outras áreas. Se ele tem a sua atividade mediúnica uma vez por semana, ele deve dedicar pelo menos mais uma vez, se ele tem dificuldade de agenda, de tempo, família, etc. Mas ele deve dedicar pelo menos mais uma vez para estar no centro, assistir palestras, até para a sua própria instrução, para ser notado como trabalhador espírita, dedicar-se à tarefa. Porque só frequentar a reunião mediúnica, você corre o risco de desintegrar-se da própria doutrina espírita. Pergunta final, Orson. Uma pergunta mais técnica. Relendo o livro que é o Espiritismo, que foi editado em 1859, eu vejo várias citações de Kardec de obras que foram editadas posteriormente, particularmente o Livro dos Médiuns. Por que ocorrem essas citações? Eu imagino que o neófito deva ficar assim, meio confundido. Me disseram que esta obra saiu em 1859, mas eu tenho aqui citações de obras posteriores de Kardec. Por que isso, Orson? Porque ele fez estudos preparatórios precedentes que ele utilizou-se depois, quando publicou o Livro dos Médiuns, e usou as mesmas experiências, observações de estudos que ele fez anteriormente. Então, ele publicou e depois reaproveitou aquilo que ele havia estudado e aprendido antes. Mas não causa assim uma certa confusão para o leitor que está chegando? Ora, me disseram que essa obra saiu em 59 e aqui ele está falando já a respeito do Livro dos Médiuns, que saiu em 1861. Será que isso se deve, Orson, a retificações em edições posteriores? Sim, perfeitamente, porque aí o livro já estando publicado, numa reedição, numa revisão do material já escrito antes, ele faz essas citações. Agora, o leitor que se deparar com essas situações deve refletir, pesquisar mais, procurar se há observação nesse ponto, porque pode acontecer realmente da obra ser revista, refeita, reeditada com acréscimos posteriores. Então, deve ter essa preocupação cronológica de observar isso. É importante o que você disse. E aconteceu isso com o Livro dos Espíritos, né? Também. A primeira edição saiu em 1857. Agora, nós vemos lá, a segunda edição só saiu em 1860. E havia uma demanda reprimida que fez com que Kardec editasse a terceira edição ainda em 1860. E, por exemplo, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, ele não contempla, e até, vamos dizer assim, até contrário à ideia de Darwin, da evolução do homem. E aí, Kardec reestuda o assunto e na edição de 1860, que é a definitiva, que estudamos hoje, não mais com 501 perguntas, mas com 1018, 1019 perguntas, dependendo da edição, ele já assume uma outra posição. Rapidinho, Orson, será que, nesse momento, Kardec
ele teria praticado aquilo que ele prometeu se em algum momento a ciência provasse que alguma coisa que ele havia dito não estava correta, que ele se retificaria os seus dizeres? Seria isso, Orson? Exatamente. Isso mostra a nobreza de caráter do codificador, que teve a coragem, teve a nobreza de corrigir-se em alguns pontos que ele descobriu em pesquisa, em estudos posteriores, que aquela posição não era correta. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a chamada possessão, né? Que ele corrigiu-se depois. Então, é o caso em que ele, observando, reestudando, pesquisando, volta atrás e corrige o conceito anteriormente elaborado. Eu estava fazendo uma palestra em Bauru e eu disse assim, de público, que Kardec havia se antecipado à teoria evolucionista de Darwin, né? Porque o Livro dos Espíritos saiu em 1857 e Darwin editou a sua obra posteriormente a essa data. E terminei a palestra, o Richard estava esperando. Você está enganado. Mas está aqui, Richard, no Livro dos Espíritos, que antecedeu a teoria de Darwin. Não, essa é a segunda edição. A primeira é diferente. E aí eu fui manusear a primeira edição e tive que me render à sabedoria, né? À cultura do nosso querido Richard Simonetti. Que coisa Orson, interessante. Chegamos ao final. Muito obrigado pela sua participação, como sempre, brilhante. E eu achei que o programa de hoje foi assim bastante variado. Nós nos firmamos bastante no tema mediunidade, que é inesgotável, né, Orson? É um tema que não tem fim, né? Porque a própria doutrina espírita tem um conteúdo inesgotável, é uma fonte que não para de jorrar. Quanto mais a gente avança nas experiências, mais a gente consegue perceber da sua grandeza. Afinal de contas, o que é o espiritismo? Orson, muito obrigado pela sua participação. E a você, caro espectador, que tem acompanhado os nossos programas e que sempre prestigia as edições da nossa produção. Muito obrigado por sua atenção. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um programa, O que é o Espiritismo? Até lá!